Olá, tudo bem? Estamos de volta à segunda parte da lição As Boas Novas do Evangelho. Na primeira parte, no primeiro vídeo, nós vimos que Jesus foi chamado de Salvador. Quando perguntamos qual foi a principal missão de Jesus aqui na Terra, para o que ele veio, esses fatos nos ajudam a entender. Ele foi chamado de Salvador. Jesus significa Salvador ou o Senhor salva. Jesus atraiu a si os pecadores. Ele vivia no convívio, relacionando-se com os pecadores. Ele disse: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele explicou por parábolas em Lucas capítulo 15, com a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Por quê? Ele convivia com os pecadores. Agora sabemos por que Jesus veio a este mundo. Mas por que ele morreu na cruz? Por que ele morreu na cruz? Romanos, capítulo 6, versículo 23, texto lido em aula anterior, Romanos 6, 23, diz: pois o salário do pecado é a morte. A primeira parte do capítulo, do versículo, salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que vem como resultado, como consequência, e por já havermos pecado, e muitas vezes, não poucas vezes, o que é que merecemos, qual é o salário que somos dignos de receber? A morte. Nunca nenhum pecado deixou ou deixará de ser punido ou castigado. Este é um fato que aprendemos ao ler, por exemplo, as páginas do Velho Testamento. Os sacrifícios de animais na Velha Aliança já indicavam que quando o homem peca, é necessário que haja uma punição para aquele pecado. No Velho Testamento, o homem colocava as mãos sobre o animal e depois aquele animal era sacrificado sobre o altar, ilustrando, por meio da imagem deste ato, suas mãos sobre a cabeça do animal, que o pecado que sempre exige a pena, e a pena é a morte, quando não do próprio homem, o animal morria em seu lugar, como neste exemplo do Velho Testamento. O fato é que ou nós sofreremos a justa punição pelos nossos pecados, ou alguém sofrerá em nosso lugar. Existe uma solução para nós, seres humanos pecadores? Neste mesmo versículo de Romanos 6, 23, onde diz, na primeira parte do versículo, que o salário do pecado é a morte, na segunda nós lemos mas, e essa palavrinha traz um alívio, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Opa, que bênção! Que coisa maravilhosa! Assim nós podemos compreender cada vez melhor a missão de Jesus aqui na Terra. Sim, existe uma solução, e a solução é receber o que a Bíblia chama de dom gratuito de Deus, a vida eterna, que só é possível através da obra de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que é necessário merecer para ter a vida eterna. Pensam que nós temos que ser dignos de chegarmos à presença de Deus. E muitas pessoas tentam fazer por merecer para poder chegar à presença de Deus. É difícil entendermos que somos pecadores. E desta forma, só merecemos receber o salário do pecado, que é a morte, nada mais. Não podemos fazer nada para nos tornarmos dignos ou merecedores
da vida eterna. Como Romanos 6:23 diz na segunda parte do versículo, a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. Mas por que por meio de Jesus Cristo? Porque foi Ele que veio construir a ponte. O homem estava separado de Deus por causa dos seus pecados. Jesus veio construir a ponte. Mas havia uma dificuldade. Havia um obstáculo nesse processo de construir a ponte para religar. Aliás, a palavra religião significa religar o homem a Deus. E qual foi a dificuldade no processo de Jesus construir a ponte? A justiça de Deus. A justiça de Deus exige a punição para o erro, para o pecado. O pecado tem que ser punido, senão não seria justo da parte de Deus. Mas houve uma solução, houve uma saída. A misericórdia de Deus que providenciou um meio para tornar possível o perdão ao homem. Só Jesus pôde satisfazer ao mesmo tempo estes dois aspectos da personalidade divina, essas duas qualidades, virtudes de Deus, para que a salvação fosse possível. Quais são essas duas virtudes de Deus? Justiça e misericórdia. E como Jesus pôde satisfazer ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia divinas? Isto aconteceu quando ele morreu na cruz. Na cruz, duas coisas principais ocorreram. E quando você lembrar da cruz, dos dois madeiros em forma de cruz, onde Jesus foi pendurado e morto, lembre-se das duas coisas que aconteceram na cruz. O castigo, satisfazendo a justiça de Deus, castigo dos pecados de todos os homens, e o perdão, satisfazendo a misericórdia de Deus. Agora, Jesus, sim, sofreu o nosso castigo para que nós pudéssemos receber o perdão. Isso só foi possível porque Jesus não tinha pecados. Ele não precisava ser punido por seus próprios pecados. Ele era puro. Ele nunca pecou. E quando ele foi punido, não foi por seus pecados. Ele foi punido pelos pecados da humanidade, pelos meus pecados. Pelos seus pecados. Em meu lugar, em seu lugar. No livro de Hebreus, capítulo 7, o autor compara o sumo sacerdote Jesus com os demais sumos sacerdotes humanos. O papel do sumo sacerdote era de servir de intermediário entre Deus e os homens. E como era o sumo sacerdote Jesus? Nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, o seguinte: Hebreus 7, 26. Aqui está escrito: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Como? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Os outros sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios primeiro por si mesmos, porque também eram pecadores. Mas Jesus não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo. E o versículo 27 dirá isso. 7:27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele não tinha necessidade de oferecer sacrifícios
por seus pecados, porque ele não tinha pecados. Ele ofereceu pelos pecados do povo. E uma única vez, de uma vez por todas, ele não precisa voltar e morrer cada vez que eu pecar. Ele já fez o sacrifício completo, perfeito e que valerá por toda a eternidade, para sempre, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos atravessar a ponte, nós podemos superar pela obra de Jesus aquele grande abismo, aquela grande separação, aquele grande afastamento causado pelo pecado, porque Jesus construiu a ponte. O homem estava de um lado, Deus estava do outro, mas Jesus religou, ele construiu a ponte. E Hebreus 7, 25 dirá o seguinte: portanto, ele é capaz. Que coisa maravilhosa! Ele é capaz. De quê? De salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Jesus ofereceu como sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus reuniu duas funções na mesma pessoa. Ele era o sumo sacerdote, mas ele também foi o Cordeiro de Deus. Então, ele ofereceu como sumo sacerdote o sacrifício. E qual foi o sacrifício? Ele mesmo ofereceu esse sacrifício pelos pecados do povo. Não foi um animal, como na velha aliança, que foi levado ao altar como um sacrifício que substitui. Na velha aliança, o animal substituía o homem. O animal recebia o castigo, não o homem. O homem era poupado. Na nova aliança, Jesus recebeu o castigo. De fato, o livro de Hebreus vai dizer que sangue de animais não pode purificar pecados. Era uma ilustração, era uma sombra. Lembra da nossa lição As Alianças? Era uma sombra de algo real, que viria no futuro, que foi o próprio sacrifício de Jesus Cristo, que foi o sacrifício que satisfez a ira de Deus. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, seja castigado. O mal não pode simplesmente não receber a devida justa punição. E quem pôde satisfazer este aspecto da personalidade divina, que é a justiça? Jesus. Jesus satisfez a justiça de Deus quando ele nos substituiu, ele morreu em nosso lugar na cruz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dirá exatamente isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. No Velho Testamento, o homem transmitia simbolicamente seu pecado para o animal, antes do animal ser sacrificado. Na Nova Aliança, Deus transferiu nossos pecados para Cristo. Ele tirou de nós os nossos pecados, colocou em Jesus e puniu o pecado quando Jesus morreu na cruz. A justiça foi realizada, o pecado foi satisfeito, o pecado foi punido, melhor dizendo, a ira de Deus foi satisfeita quando Jesus morreu na cruz. É o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aqui nós lemos o seguinte, 22 e 24. No 22 nós lemos: ele não cometeu nenhum pecado,
e nunca disse uma só mentira. Versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ele nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado, nunca disse uma só mentira, mas ele levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Por meio dos ferimentos dele, nós recebemos a cura. De quem eram os pecados que estavam sobre Jesus quando ele morreu na cruz? Eram os meus pecados. Eram os seus pecados. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Deixe-me ilustrar isso desta maneira. Vamos imaginar que eu cometi um crime, que eu, por exemplo, matei uma pessoa. E vamos imaginar que isto se passou num país onde existe a pena de morte. Chega o dia do julgamento, eu estou lá diante do juiz e o juiz decreta a sentença. Você é culpado de matar uma pessoa e há provas suficientes disto. Por causa deste seu crime, a pena será a máxima. Você vai morrer no dia tal, executado. E vamos imaginar que na mesma hora em que o juiz declara a sentença, alguém que está assistindo o julgamento levanta e fala para o juiz: Senhor juiz, pode soltar ele, porque eu vou morrer no lugar dele. Ele pode ficar livre e eu vou sofrer o castigo, a punição, a execução. Seria uma coisa surpreendente? Só este fato seria surpreendente? Alguém se oferecer para morrer em lugar de outro, alguém que não cometeu o crime? Mas deixe-me fazer essa história ainda mais surpreendente. E vamos imaginar que quando todos prestam atenção nesta pessoa que está falando, percebem que quem está falando é o filho do juiz que acabou de decretar a sentença. E este filho se ofereceu para sofrer minha punição e morrer em meu lugar. Foi isto que Jesus fez por mim e por você. Eu sou culpado, você é culpado, eu sou pecador, você é pecador. Eu mereço morrer por causa de meus pecados, você merece morrer por causa de seus pecados, mas Jesus se ofereceu para morrer em meu e em seu lugar. O inocente foi morto para que o culpado pudesse ser liberto. Você poderia fazer o que Jesus fez? Você poderia morrer em meu lugar? Não. Por que não? Porque você também é um pecador. Como poderia pagar pelos meus pecados se está em dívida, se já está devendo por causa dos seus pecados? Você e eu estamos na mesma situação. Só uma pessoa inocente, sem pecado, é que poderia pagar a nossa dívida e morrer por nós. Em Mateus, capítulo 26, Jesus disse que estava prestes a morrer por uma razão específica. Enquanto dava instruções sobre um memorial que deveria ser realizado para que fosse lembrado o sacrifício que ele faria, ele tomou o suco da videira e disse, lá em Mateus 26, versículo 28, abra sua Bíblia comigo, Mateus 26, versículo 28. E disse, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Jesus sofreu a nossa punição
para que fôssemos libertos dela. Jesus assumiu os nossos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados deles. O preço do meu perdão foi o sangue, a morte de Cristo. Veja Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 7 e o início do versículo 8, onde nós lemos o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Graças a Deus por isso. Por sua graça maravilhosa que Ele nos deu com tanta fartura, com tanta abundância. Em Jesus nós temos a redenção, o perdão dos pecados por meio do seu sangue. E o perdão se tornou possível, real, disponível, acessível, não exatamente na hora em que Jesus nasceu, não exatamente quando ele começou o seu ministério, mas quando ele morreu na cruz. E os nossos pecados foram punidos e a justiça de Deus satisfeita. Em Efésios, o apóstolo Paulo explica que isto é uma graça, ou seja, um dom presente que não merecemos, imerecido. Não é algo merecido, conquistado por dignidade, por mérito. Não. É um dom imerecido. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Nós lemos: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. A misericórdia de Deus é muito grande. E seu amor por nós é tamanho. Estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência. E Ele nos trouxe para a vida. Aqueles que hoje são salvos por meio do arrependimento, por meio do batismo em Jesus Cristo, por meio da conversão, aqueles que hoje são salvos foram trazidos para a vida pela graça de Deus. A salvação é um dom imerecido. Não é porque somos bons, não é porque fizemos muitas coisas boas que somos salvos. Não. Deus nos dá a salvação, apesar de eu não merecer. É por causa da sua graça. Graça quer dizer receber o que não merece. Quando Deus me dá o que eu não mereço, Ele está exercendo a sua graça sobre mim. Misericórdia quer dizer o que Deus faz quando não me dá o que eu mereço. Eu não mereço receber de Deus a salvação e recebo. Eu mereço receber de Deus o castigo e não recebo. Graça e misericórdia. Mas aos que pensam que Deus retira a culpa dos pecados na mesma medida das boas obras que fazem. Como acontece com a balança, né? Que tem dois pratos onde se colocam os pesos. Alguns pensam que podem equilibrar o peso dos pecados com o peso das boas obras e não ser cobrado por Deus. Se fizerem boas obras na mesma medida dos seus pecados. Paulo diz que a salvação é de graça e o homem jamais merecerá ser salvo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, famosos versículos sobre a salvação. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, mas é um presente dado por Deus. Deus nos salva, o homem não salva a si mesmo. Reconhecendo a sua situação diante de Deus por causa do pecado, muitos homens têm tentado salvar a si mesmo, não entendem que não podem salvar a si mesmo. Vamos imaginar que para ter a salvação seria necessário nadar do Brasil até a África, atravessar o Oceano Atlântico ou nadar de Moçambique até Madagascar, no Oceano Índico. Vamos imaginar então que todos estão nas praias e começam a nadar. Você sabe nadar? Alguns não sabem, vão morrer ali mesmo na praia. Outros vão nadar talvez 500 metros e outros nadadores profissionais vão nadar talvez 10, 20 ou 30 quilômetros. Mas ninguém vai conseguir chegar do Brasil até a África ou de Moçambique até Madagascar sem a ajuda de um helicóptero, barco, equipe, etc. Assim são as pessoas que querem chegar a Deus por meio de seus esforços próprios. Mesmo uma pessoa maravilhosa no julgamento humano é pecadora e ainda fica muito distante da santidade e pureza de Deus, o nosso Pai. Só podemos ser salvos com ajuda. Jesus veio para salvar pecadores como eu e como você. O homem não pode salvar a si mesmo. Qualquer tentativa engana, ilude o homem e o acaba deixando frustrado e sem esperança. Como diz Romanos 3, versículo 23 e 24. Leia comigo Romanos 3, 23 e 24. Lá está escrito o seguinte. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. A versão Almeida Revista Atualizada, em lugar de dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, dirá: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto por causa do abismo, do distanciamento entre o homem e Deus que o pecado provoca. A justificação que construiu a ponte não é algo que eu alcanço por meus próprios méritos, que eu conquisto. Foi Jesus quem a alcançou, quem conquistou. Eu só recebo porque ele me oferece, ele me dá gratuitamente, segundo o versículo 24 de Romanos. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que os salva. Porém, eu preciso atravessar a ponte. Aí sim, com os meus próprios pés, Deus não irá me empurrar ou obrigar a atravessar a ponte. O pecado separa o homem de Deus. Cristo construiu a ponte, mas eu atravesso a ponte. E o que eu faço para atravessar a ponte? Iremos ver a partir da próxima lição. Mas o que é o Evangelho? O que é o pecado nós já vimos na lição anterior. O que é o Evangelho? Paulo disse que o coração, o âmago, a parte central do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Estes são os eventos mais importantes do Evangelho. De fato, o Evangelho apresenta solução para o pecador. Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Isso é o Evangelho, a solução para o pecador, a esperança para o
pecador. Isto é o Evangelho. Atualmente, nós ouvimos muita divulgação e propaganda da chamada teologia da prosperidade. E essa teologia está oferecendo, propondo, sugerindo que é possível, por meio do Evangelho, ter uma vida melhor em termos físicos aqui, neste mundo, aqui nesta terra. Promete-se riquezas. Dizem, se você está endividado, desempregado, se sua empresa está falindo, venha para a corrente tal e todos os seus problemas financeiros serão resolvidos. Promete-se saúde. Dizem, se você está desenganado pelos médicos, sofre com constantes dores de cabeça, venha para a igreja tal e tudo isto será solucionado. Promete-se até solução para problemas emotivos. Se você está sozinho e gostaria de encontrar o companheiro ou a companheira de sua vida, venha para a corrente do amor e resolva seus problemas de relacionamentos. Estas são algumas das propagandas das igrejas evangélicas que se declaram cristãs, que aderiram, que passaram a praticar a teologia da prosperidade. Ainda outras afirmações são feitas, como por exemplo, se você é um cristão fiel, não pode aceitar problemas e sofrimento na vida. Ordene, exija que Deus retire de você o seu sofrimento, não aceite sofrimento. Existe até uma igreja cujo lema principal é pare de sofrer. Eu lhe pergunto, estes ensinos e ideias possuem bases bíblicas? A missão de Deus em Jesus foi esta: resolver os problemas físicos deste mundo, desta vida? Nós sabemos que ele curou pessoas, que ele alimentou pessoas, mas ele veio para fazer isto? Ele veio para curar o corpo e para saciar a fome de pão? Para que exatamente Jesus veio? Leia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 16 e 17, que dizem assim. João 3, 16 e 17. Lá nós lemos as seguintes palavras. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Eu quero fazer um exercício com você e ler de novo este versículo. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo, ou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo o que nele crê não o quê? Não sofra? Não tenha problemas financeiros? Não tenha problemas emocionais? Para que todo o que nele crê não, o que é que diz a sua Bíblia? Não pereça. E o que quer dizer perecer? Continue lendo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é o contrário, o oposto da vida eterna. É morte eterna. É a condenação em função dos pecados. Deus enviou Jesus para proporcionar vida eterna. O versículo 17 ainda vai completar, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Jesus foi enviado para salvar a humanidade de seus pecados. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Lembra? João Batista viu Jesus se aproximando. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E ele disse:
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira. Que tira o quê deste mundo? Tira a doença, a dificuldade financeira. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia sua Bíblia, deixe a Bíblia falar. Tira o pecado do mundo, não a doença, não a dificuldade financeira. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio com esta finalidade, tirar o pecado do mundo. Nós já vimos na lição anterior, nos vídeos anteriores, que o maior problema do homem é o pecado e o que o pecado pode produzir e levar o homem à morte eterna. O maior desejo de Deus não é outro, a não ser salvar o homem. Este é o maior desejo de Deus. Deus se preocupa, sim, com as necessidades físicas, com os nossos problemas de saúde, mas o mais importante não é ter estes problemas solucionados. O que é mais importante é obter a solução para o maior de todos os problemas, que é o pecado e o risco do ser humano sofrer a morte eterna. Muitos sofrerão a condenação eterna. Isso é um fato. Mas não porque Deus deseje, não porque Deus queira condenar as pessoas eternamente. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, onde está escrito, Ezequiel 33, versículo 11, diga-lhes que, juro pela minha vida, que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Deus declarou, não me alegro com a morte de um pecador. Deus não quer condenar, Deus quer salvar. Sim, o pecado gera morte, sim, os pecadores que não forem perdoados por Jesus Cristo serão condenados eternamente, mas Deus não quer condenar. Veja também 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, onde está escrito: isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ele quer que todos o quê? Não sofram? Não. Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o versículo 5 diz que há um só que une, que é mediador, há uma só ponte entre Deus e os homens. Se o pecado criou um abismo ou criou um distanciamento que separou o homem de Deus, Jesus construiu a ponte. E 1 Timóteo 2,5 diz, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. O versículo 6 diz que Jesus deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. O maior desejo de Deus é que o homem seja salvo. E nós vimos em Lucas capítulo 15, no início dessa lição, Jesus explicando por que estava sempre em contato, se relacionava com os pecadores, numa sociedade em que aqueles pecadores eram rejeitados. E Jesus dizendo que no céu há uma grande festa, um grande júbilo, uma grande alegria quando um pecador se arrepende. É o que Deus quer, o arrependimento dos pecadores e que os pecadores sejam salvos.
Voltaremos no próximo vídeo, na terceira e última parte da lição As Boas Novas do Evangelho. Obrigado por sua atenção. Vejo você em breve.